Graças pais amados, estamos aqui mais uma vez através das redes sociais para compartilharmos da Palavra de Deus. Hoje é domingo, dia 12 de abril de 2020, é um domingo de Páscoa e eu, pastor Ronei, pastor da Igreja Batista Liberdade de Volta Redonda, quero compartilhar com você sobre o mistério da ressurreição. E para tanto nós vamos estar lendo um texto que encontra-se lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler alguns versos nesse momento e durante a reflexão, durante a mensagem, nós vamos estar lendo outros versos também desse mesmo capítulo de 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 1. E assim então nos diz a palavra do Senhor: Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. A ressurreição é um dos grandes mistérios que nós temos na palavra do Senhor. Mas eu quero chamar a atenção nessa ocasião de pelo menos 3 elementos essenciais sobre a ressurreição de Cristo. E o primeiro deles já é apresentado nesses primeiros versos do capítulo 15 de 1 Coríntios, que nos fala que a ressurreição de Jesus foi um fato histórico. Na verdade, muitos naquela época, na época de Jesus, na época de Paulo, já questionavam a veracidade, a historicidade da ressurreição de Cristo. Mas nesse texto, Paulo, o apóstolo Paulo, ele procura demonstrar que de fato Jesus morreu naquela cruz, mas que ao terceiro dia ele de fato foi ressuscitado. E aqui a partir do verso 3, Paulo faz questão de dizer que Jesus, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E aí a partir do verso 5, ele começa a dizer, olha, depois de ressuscitado, Jesus apareceu a Cefas, e depois apareceu aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Depois foi visto por Tiago, e depois foi visto, finalmente, por Paulo também. Através desse relato, Paulo quer demonstrar que, de fato, Cristo foi ressuscitado. E como ele comprova isso? Através de uma grande quantidade de testemunhas, de homens e mulheres que puderam ver Jesus após a sua ressurreição. E esse fato é importante, porque Jesus não é meramente uma lenda. Jesus não é meramente, ou essa história de Jesus não é simplesmente uma narrativa fantasmagórica, mas é algo concreto. Deus enviou, de fato, o seu Filho unigênito a este mundo. E o seu Filho, que se foi feito carne, viveu entre nós. E ele realmente
foi entregue para ser crucificado, para então morrer em nosso favor. E também ele, de fato, foi ressuscitado ao terceiro dia. E esse elemento da ressurreição é muito importante. Nós acreditarmos e entendermos que, de fato, Jesus foi ressuscitado por Deus ao terceiro dia. E esse fato, da ressurreição nos leva a um segundo elemento também importante sobre o mistério da ressurreição, que a ressurreição é o fundamento da fé cristã ou dos cristãos. Continuando o texto em 1 Coríntios 15, a partir do verso 12, nos diz assim: ora, se é coerente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. E aqui o apóstolo Paulo, então, apresenta um segundo elemento importantíssimo da ressurreição. É que só tem fundamentação a nossa fé em Cristo se Cristo foi ressuscitado ao terceiro dia. E Paulo deixa muito claro que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Mas de fato nós temos crido como igreja que Jesus ressuscitou. Portanto, a nossa fé tem um fundamento sólido, porque cremos em um Deus que ressuscitou, em um Deus que venceu a morte. Nós não estamos aqui pregando, nem estamos convivendo dentro das igrejas, baseados em uma fábula, mas estamos vivendo uma fé viva, num Deus vivo, que permanece entre nós, através da presença do Espírito Santo do Senhor. E finalmente, o mistério da ressurreição. Há um terceiro elemento, que a ressurreição é a garantia da nossa esperança. Não somente Cristo ressuscitou dentre os mortos, não somente nós cremos que ele tenha ressuscitado e, portanto, a nossa fé tem um sólido fundamento, mas nós também, porque Cristo ressuscitou, nós temos a esperança para as nossas vidas. E lá em 1 Coríntios capítulo 15, pulando um pouco aí lá a partir do verso 50, nos diz assim a palavra do Senhor: isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E é interessante o terceiro elemento da ressurreição, é que ela nos garante a vitória, ela é a garantia da nossa esperança. Não somente Cristo foi ressuscitado, mas agora nós temos a promessa de Deus, que todos aqueles que estão em Cristo, ou estiverem em Cristo,
também serão ressuscitados no último dia com Ele. E essa é a nossa esperança. Nós, como Igreja do Senhor, nós esperamos, fundamentados numa fé em um Deus vivo que morreu naquela cruz em nosso lugar, mas que foi ressuscitado pelo poder de Deus ao terceiro dia. Nós cremos num Deus que nos promete que assim como Ele ressuscitou seu Filho no terceiro dia, Ele promete que todos aqueles que estiverem conectados a seu Filho através da fé, também vencerão a morte. O último inimigo a ser vencido é a morte, mas nós temos a certeza de que venceremos a morte, pois Cristo venceu a morte através da ressurreição. E nessa ocasião eu convido você a pensar nisso, a pensar nessa mensagem fundamental da Páscoa, a refletir, a trazer à sua memória o fato do amor de Cristo pela sua vida, por você. Jesus Cristo se entregou naquela cruz, derramando o seu próprio sangue, para que nós pudéssemos ser redimidos e justificados por sua obra. Ao terceiro dia, ele foi ressuscitado, e através da sua ressurreição, agora eu e você, nós todos, temos uma viva esperança de vencermos todos os obstáculos dessa vida, e sobretudo o maior obstáculo de todos, que é a morte. A morte foi vencida, e em Cristo agora, nós já somos mais do que vencedores. Lá em João, capítulo 11, verso 25 a verso 26, vai dizer que eu sou a ressurreição e a vida. Jesus vai dizer isso. E ainda que alguém esteja morto, ou ainda que alguém morra, este viverá. Nós cremos também, e eu convido a você a confiar nessa palavra, que não importa o que aconteça com você, se você crê em Cristo, ainda que você morra, você tem a garantia de uma vida eterna com Deus através de Cristo. Então, nesse momento que estamos passando, de talvez desesperanças, talvez de preocupações, talvez de ansiedade, lembre-se, aquele que foi capaz de vencer a morte também está compartilhando essa vitória para todos nós. E nós já somos mais do que vencedores. Nós não seremos vencedores, nós já somos vencedores. Nós já temos vida eterna em Cristo, nós não teremos. Mas no último dia, quando tudo isso aqui acabar, nós temos a certeza, a viva esperança de que nós seremos recebidos nos braços do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Celebre a Deus nessa ocasião, celebre a Deus nesse dia, porque Cristo veio ao mundo e agora nós podemos desfrutar da vida eterna com Deus através da fé em seu nome. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Fique em casa, cuide dos seus e confie nas promessas, confie na palavra do Senhor. Deus te abençoe, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.